Olá, meu nome é Elisandra Teider, sou economista, especialista em gestão financeira e auditoria e mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Paraná. Nessa apresentação, a gente vai abordar a questão da previdência social pública e pelo sistema de repartição, então, os mitos e alternativas em torno da questão demográfica. Então, muito se fala que a previdência social está num ponto de ser insustentável e que ela está no momento de uma reforma urgente e inevitável. E, nesse sentido, o que é colocado como alternativa normalmente é o sistema de capitalização, que seria a previdência complementar hoje, né, o que se conhece como previdência complementar, e normalmente, né, administrado pela iniciativa privada. Então, nesse trabalho, a gente vai verificar aí como isso trata-se de um mito e também vamos entender a verdadeira natureza do esquema de previdência. Então, os esquemas de previdência, né? Ela pode ser tanto para o esquema de capitalização, que seria essa previdência complementar privada, quanto o que se tem hoje, né? Quanto o esquema de repartição, que seria o que se tem hoje, então, pelo sistema público. Então, o que seria o esquema de capitalização? Seria uma forma em que o indivíduo, de fato, deposita seus valores monetários com esperança de consumo futuro, como quem está se capitalizando realmente. Enquanto o esquema de repartição não há capitalização desses recursos. Então, as pessoas são tributadas pelo Estado e o Estado faz a redistribuição desses valores para que o consumo seja realizado no mesmo momento, só que por uma parcela diferente da sociedade. Então, qual é a verdadeira natureza, né, do esquema de repartição, que é o que a gente tem hoje aqui no Brasil, de forma pública? Então, de um lado, você teria, né, a questão da renda total, então você tem a renda total dos indivíduos, e do outro lado, você tem a oferta total de produtos no mercado. Do lado da renda total, a renda ela passa por uma tributação, então essa parte azul ali seria o imposto para a previdência. Então, no lugar da pessoa conseguir consumir o valor total da sua renda, ela consome apenas uma parte, tirando aí a questão do imposto de previdência. E esse imposto de previdência, como ele não é gerado consumo pela população ativa que está trabalhando nesse momento, essa quantidade que não é consumida gera um excedente de produção. No entanto, esse valor, essa renda, ela foi realocada para a população aposentada. Então, esse excedente de produção, ele é saciado, ele é consumido no momento atual pela população aposentada no momento que recebe esses valores monetários. Entre os mitos, então, que foram desmascarados, uma vez que a gente entendeu como é realmente a natureza do sistema previdenciário por repartição, né, entre esse esquema, entre os mitos desmascarados por Nicolas Barr, então, seria a questão demográfica. Ele aborda na sua obra 10 mitos, e esse já é o primeiro mito. Então, ele estabelece uma equação em que seria o equilíbrio, né, o equilíbrio do sistema de repartição. Então, de um lado, você tem as variáveis da contribuição e do outro lado você tem as variáveis de quem está recebendo essa previdência. Então, de um lado você tem a taxa de contribuição, que é aquilo que é descontado como tributo, o salário das pessoas e a quantidade de trabalhadores. Do outro lado você tem as pensões e o número de pensionistas. Então, do lado esquerdo ali, ele sugere o choque da questão demográfica, né, do argumento da questão demográfica, que é a queda na quantidade de trabalhadores. Uma vez que você tem uma queda na quantidade de trabalhadores, você não teria, em teoria, dinheiro suficiente para sustentar toda aquela quantidade de aposentados. Então, ele sugere algumas possibilidades nessa equação. Primeira possibilidade seria cortar proporcionalmente o valor das pensões. E essa não é uma boa alternativa, uma vez que as pessoas se aposentam contando justamente com esses valores monetários e o corte nas pensões pode levar uma quantidade significativa de pessoas aí à miséria, uma vez que já não tem mais condições de trabalhar. Outra possibilidade seria aumentar a taxa de contribuições. No entanto, aumentando a taxa de contribuição, você pode também gerar um efeito negativo, que é a falta de aderência da população trabalhadora em gerar essas contribuições. E ele também sugere, que ele também coloca uma das principais sugestões, que é justamente substituir o esquema de repartição pelo esquema de capitalização. No entanto, ele comenta aqui que essa não é uma boa opção. Por que não seria uma boa opção? Porque mesmo que as pessoas façam a capitalização dos seus valores, né, guardem os seus valores, mesmo que no mercado de ativos, então guardem esses valores como ativos financeiros, no momento que fossem realizar essa venda de ativos financeiros, teria uma oferta tão grande de ativos que essa mesma massa reduzida de trabalhadores não conseguiria dar conta de demandar e comprar todos esses ativos. Então, você teria uma desvalorização desses ativos. Dessa forma, mesmo que os trabalhadores façam capitalização dos seus valores, quando chegar na terceira idade ou estiverem numa impossibilidade de trabalhar, eles não vão conseguir contar com esses valores monetários.
Então, ele sugere mais uma saída, que seria uma possibilidade de aumentar o salário nominal médio. Isso seria possível da seguinte forma, aumentando a produção. Então, o Nicholas Barr comenta ali que a possibilidade para que você consiga equilibrar esse mercado seria justamente aumentando o salário nominal médio. Então, aumentando, né, fazendo investimentos na produção. E ele lembra que no momento que você aumenta a produção, uma queda na taxa de poupança, em condição de pleno emprego, aumenta a demanda agregada. Então, se você tiver um aumento de oferta agregada compatível com o aumento da demanda agregada, você não teria uma condição de inflação, não haveria inflação. Então, por mais que a proporção, né, de pensões e salários caia, os aposentados receberiam os valores da mesma forma, o valor esperado da mesma forma. E aqui são outras duas referências, além do próprio Nicholas Barr, que comentam nesse mesmo sentido, que a saída frente a um problema demográfico deve ser focar na produção e que os políticos devem fazer o que for necessário para atingir esse aumento de produção. E na perspectiva macroeconômica, a escolha entre repartição e capitalização é secundária, e isso é citado também pelos outros autores que eu coloquei aqui na apresentação. Então, desde já eu agradeço todas as pessoas que participaram da apresentação até aqui, e deixo então algumas questões muito importantes aí para a conclusão, que seria justamente a gente ter em mente que o futuro da previdência social ela possivelmente está além da questão demográfica. Embora sejam temas que coexistem, a realização de qualquer tipo de sistema de capitalização não realiza qualquer correção em relação ao problema da questão demográfica, porque o envelhecimento da população é um fato. E não há correção monetária possível capaz de anular ao longo do tempo os efeitos estruturais de envelhecimento da população. Então, nesse sentido, há realmente a necessidade real de políticas públicas em favor da população que não pode mais trabalhar, e é importante que essas políticas públicas sejam realizadas pelo próprio poder público.